No vídeo anterior desta série que nós estamos tratando aqui sobre Jeová, o falso Deus, nós apresentamos para você uma matéria muito importante dentro da Escritura, aonde as pessoas ficaram impactadas, com o vídeo que foi mostrado. Eu quero dizer para vocês que o nosso intuito aqui no canal Originais Gregos da Bíblia, eu que sou um ex-ateu, mas que voltei para os braços do Criador, eu não tenho intuito aqui de se amostrar ou querer colocar alguma melancia no pescoço para dizer que é melhor do que A ou de B. Muito pelo contrário. Eu estou querendo passar para vocês as informações que foram úteis para me libertar do sistema ateísta e da grande escravidão do sistema religioso. Eu antigamente pensava que todos os textos maldosos no Antigo Testamento eram atribuídos ao próprio Criador. Mas então, com uma leitura minuciosa, eu percebi que essas supostas contradições não fazem o menor sentido. Por qual motivo? Porque você vai encontrar, sim, com os seus olhos, e as provas estão aqui, nós estamos no 22 vídeos já postados aqui no canal, e as provas estão sendo mostradas para vocês que existe no Antigo Testamento uma entidade que se passa pelo Criador por nome de Jeová. Bom, esse é o título que nós adotamos para colocar aí para a pessoa entender, porque Jeová não é o nome do Criador. Então, é uma entidade que se passa pelo verdadeiro Criador. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa muito interessante aqui do que diz o livro de Gênesis. Vamos lá. O nosso Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, dos seres vivos, da complexidade dos organismos mais minuciosos e seres praticamente invisíveis ao olho nu, e toda a complexidade da terra, do plano celeste, você sabe que o nosso Pai, o nosso Criador, ele é um ser amoroso, bondoso e misericordioso em todo sentido. Tudo que ele planejou foi minuciosamente estabelecido e concretizado, e não há nenhuma divergência ou nenhum erro na sua criação. O grande problema foi a desobediência do ser humano, juntamente dar ouvido à grande serpente antiga, que é exatamente esta entidade maligna. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que a própria Escritura também diz que esse mundo que vivemos, esse reino, ele já pertence ao maligno. Todas as hostes espirituais do mal que agem na região celestial são seres maléficos que controlam todos os governos da terra. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você pegar a palavra democracia, você vai ver que são duas palavras juntadas em uma só. Você tem a palavra demo e você tem a palavra cracia. Bom, eu vou tentar escrever aqui para você ter uma noção do que eu estou falando, deste assunto. Deixa eu colocar aqui na tela e vocês vão ter apenas uma noção daquilo que eu quero dizer com vocês sobre a palavra democracia. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos a nossa Constituição Federativa do Brasil e outras instituições de alguns outros países, você tem a palavra democracia. Okay? Esta palavra, ela é junta. Você tem democracia. Aí as pessoas acham que democracia é uma liberdade, o que na realidade nós não somos libertos, nós somos aprisionados constantemente dentro do sistema monetário, dentro do sistema financeiro, dentro do sistema religioso, dentro do sistema ateísta e dentro de todo esse sistema que governa esse mundo. Então a palavra democracia, se você separar as duas palavras, então você tem demo, você tem cracia. E a palavra demo você tem no grego, que significa demônios. E cracia significa governo. Se você olhar aqui de trás para frente, você vai ter a palavra governo de demônios. Esse é o reino em que nós vivemos. Então, preste muita atenção. Como que um Criador dos céus e da terra vai simplesmente descansar? Será que Deus descansa? Será que ele fica cansado? Será que ele fadiga? Bom, os textos na Bíblia foram traduzidos erroneamente para prejudicar o entendimento das pessoas e levar muita gente à ignorância e blasfemar, e zombar, e desviar-se do caminho da retidão que é o Criador. Lembrando que o Criador não quer que você participe de nenhum tipo de religiosidade, ou seja escravo da religião, mas que você seja liberto. Por isso que ele enviou seu Filho ao mundo, porque ele amou o mundo de tal maneira. Nesse texto que nós vamos observar o Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que no sétimo dia, Elohim completou o trabalho que havia feito e descansou de todo o seu trabalho. Ora,
Um Deus que precisa descansar após um trabalho não é tão poderoso assim, você não acha? Meus irmãos, a palavra Elohim é um nome plural que significa deuses em hebraico. A criação material foi feita por anjos ou deuses, ou seja, houve então modificações na criação através dos anjos caídos. Mas Cristo, Jesus, é o autor de uma criação espiritual de pessoas renascidas. No livro de 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15 diz que a criação de Deus, em sua suma maioria, é uma criação espiritual. Os demônios, que são colocados como Elohim, que são deuses, eles estavam aqui influenciando. Muita gente coloca o nome de nomes antigos, como os Nefelins, como os Aztecas, os antigos babilônicos, os sumérios, enfim, existem muitas conjecturas concernentes a isso. De qualquer forma, esses anjos caídos fizeram parte da criação e fazem parte dessa criação modificada. Eles modificam a terra original, modificam aquilo que é original, querem mudar tudo. Assim como eles desceram e tiveram relações com as mulheres, como diz o livro de Enoque, o livro de Gênesis, e veio uma consequência terrível que houve uma mistura através da genética humana, nascendo os gigantes daquela época ou seres totalmente deformados. A terra já estava totalmente corrompida e deformada. Por isso que o Criador precisou tomar atitude, mesmo que isso pesou em seu coração, para simplesmente eliminar da terra todas essas incoerências e todas essas deformidades causadas por esses anjos caídos. Bom, eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus é o autor de uma criação espiritual. O profeta Isaías, ele disse que o Senhor, o Deus eterno e criador, não se cansa e nem se fadiga. Isaías capítulo 40, versículo 28. Mas isso é contraditório com a atitude de Elohim ao descansar. Você entendeu? Quanto ao verdadeiro Deus, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, verso 17. Portanto, Jesus, no corpo espiritual, não necessita descansar, como os anjos ou deuses necessitam. Ok? Então entenda que isso aqui não é uma contradição. O texto aparentemente parece uma contradição, porque a pessoa que não presta atenção, ela vai pegar o Gênesis 2, verso 2 e vai dizer que Deus descansa. Então, se ele descansa, ele tem, obviamente, um comportamento humano. Mas o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 28, diz que Deus não descansa, que o Criador não tem necessidade de descansar e nunca se fadiga. Jesus confirma isso, que o próprio Deus trabalha até hoje, até agora, e continua trabalhando. Então, essa palavra descansar equivale a Elohim, ou os anjos que fizeram modificações em muitas coisas, principalmente na genética humana na Terra, para mudar a originalidade da criação. Então, meus amigos, não existe contradição dentro da Bíblia, de uma forma em que as pessoas entendem. Se nós não prestarmos atenção nos textos e no contexto, e buscar também uma fonte no hebraico, a gente vai pensar que Deus é contraditório, mas o Criador não é contraditório. Você compreendeu que existe duas entidades aí, uma entidade maligna e uma entidade que é o Criador? E essa entidade maligna, ela arrastou a terça parte das estrelas, que são os anjos, e caíram sobre a terra. Inscreva-se no canal, acione o sino de notificação, e se essas informações estão sendo úteis para você, por favor, nos ajude a compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo trabalho.